Olá, eu sou Helena Farias e nesse vídeo eu trago para você 10 passos para escrever questões discursivas. Sim, bem organizado, sistematizado, para que você possa executar o passo a passo e ao final dele conseguir escrever o seu texto. Porque essa é uma das dúvidas muito comuns que eu encontro com os meus alunos. À medida que eles observam um texto, seja ele qual for, muitos deles não sabem nem por onde começar. Então, hoje nós vamos quebrar essa barreira de não ter mais esse discurso, de não sei por onde vou começar. Você sabe sim, e nós vamos te mostrar aqui o passo a passo. Bom, esse vídeo está sendo gravado principalmente para eliminar as dúvidas e auxiliar os alunos quanto à construção de questões discursivas, especificamente para o ENAD. Porém, se você não vai realizar o ENAD, não tem problema, mas fique aqui que certamente esse passo a passo vai te ajudar. Porque, independente do que você precisa escrever, para onde você precisa escrever, esse passo a passo ele serve para todas as possibilidades. E no decorrer da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, nós nos deparamos em situações em que são requeridos a elaboração de textos. Então, como a nossa questão é inicialmente para falar sobre o ENAD, é preciso que eu apresente para vocês um pouco sobre o que o ENAD requer de você. E aí, para isso, eu preparei um material aqui no PowerPoint e eu vou te chamar aqui para a tela do meu computador. Vamos lá. Vou diminuir aqui a minha tela, vou ficar aqui embaixo, ok? Vocês conseguem me ver, né? E eu vou passando aqui os slides, o nosso material. Bom, então aqui nós temos a nossa oficina 10 passos para responder questões discursivas. É importante saber que a prova do ENAD ela é composta tanto por formação geral quanto formação específica. E que da formação geral, 25% de toda a prova está voltada para esse público, sendo elas 8 questões de múltipla escolha e 2 discursivas. O que nessas questões gerais o ENAD ele procura no aluno? Ele procura um profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive. Se você pensar comprometido com a sociedade em que vive, em diversos aspectos. Ele está em busca das suas práticas, do seu discurso, do seu pensamento para a coletividade. Porque sabemos que para nós termos um mundo melhor, para nós termos um mundo mais desenvolvido, os seus cidadãos eles precisam pensar no bem do próximo, precisam pensar no todo e não somente no indivíduo, somente em se dar bem, em pensar que, bom, se ele vai desenvolver uma prática que ele pode se dar bem, mas ele vai trazer malefícios para outro, esse não é um profissional, não é um cidadão que nós queremos, né, que nós gostaríamos que tivesse no nosso país, certo? Então, aqui nessas questões, ele está em busca disso, de cidadãos que pensam na coletividade, em diversos aspectos, dentre eles sociodiversidade, respeitando todos os tipos de pensamento, de atitudes, né, de escolhas de cada um, entendendo que o ser humano ele é um indivíduo que ele pode escolher o que ele quiser desenvolver e fazer para a vida dele, desde que ele não interfira na vida de outro, né? Como é que diz, esse é o princípio da ética. Você pode ter as suas próprias ações, ter as suas próprias escolhas, desde que você não infrinja o direito e as limitações do outro, ok? Outro assunto, biodiversidade. Quando nós pensamos em todas as possibilidades de vida existentes no planeta. Globalização. Globalização, nós temos que levar em conta o nosso poder de consumo, o nosso poder de compra, nossa consciência de consumidor. Tudo está à venda?
no nosso país, no nosso mundo, né? Nós podemos comprar tudo. Hoje em dia, cada vez mais você pode fazer compras em outros países e em alguns dias essa compra chega na sua casa. Isso tudo se deu a partir de quê? A partir do advento da internet. A internet, ela trouxe essa democratização, essa globalização para a nossa vida. Cidadania, tudo que tem a relação com respeito ao outro, respeito à população, à comunidade, aos grupos sociais que fazem parte da nossa sociedade. Problemas contemporâneos são todos aqueles que atingem a nossa existência. Hoje em dia nós temos diversos problemas, principalmente relacionados à depressão, suicídio e todos os outros que advêm justamente das facilidades que nós recebemos, que nós temos, mas tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Nós podemos ter sim um avanço tecnológico, mas com esse avanço tecnológico também desenvolver outros problemas, ok? Então vejam que na formação geral existe uma imensa possibilidade de assuntos e questões a serem abordados nas questões tanto de múltipla escolha quanto nas questões discursivas. Então o que você precisa fazer para estar inteirado de tudo isso? É importantíssimo que você pense, que você liste os últimos acontecimentos internacionais e nacionais. Por quê? A prova do ENAD, ela tem uma tendência a colocar assuntos que aconteceram naquele ano, né? Então, desde o final da prova, desde a prova anterior, que a prova anterior foi em novembro, então você pega desde outubro do ano anterior até o final de setembro do ano que você está e faz uma lista de tudo que aconteceu no âmbito nacional, que tenha tido relevância nacional e internacional. Por quê? É importante que você pelo menos tenha em mente que esses assuntos eles podem estar em pauta no seu ENAD, tanto nas questões discursivas quanto nas questões objetivas. Para que isso? Para que você não seja pego de surpresa, ok? Porque, por exemplo, nas questões de formação geral, no ano passado, no ano de 2008, os assuntos que foram solicitados, né, que foram colocados em pauta nas questões de formação geral discursivas foram o incêndio do Museu Nacional, que aconteceu em setembro de 2018 e a prova foi em novembro. Então veja como foi próximo. E o outro assunto foi o assassinato da vereadora Marielle Franco. Então veja que foram assuntos muito debatidos naquele ano, tá? Então listem esses assuntos que vão certamente te ajudar muito. E quanto às questões específicas, elas correspondem a 75% da prova. E dentre elas são 27 questões de múltipla escolha e 3 discursivas. O que o ENAD ele busca na formação profissional? Aferir a competência, habilidades e domínio de conhecimentos necessários para o exercício da profissão. Ele quer saber, ele vai te perguntar nas questões objetivas e discursivas assuntos pertinentes ao exercício da sua profissão. Ou seja, tudo aquilo que você estudou no seu período de formação. Seja ele 2 anos e meio, 3, 4, 5 ou 6 anos que você passou estudando ali para ser aquele profissional. Então vamos para o primeiro passo. O primeiro deles, quando você olha o texto, você primeiro tem que fazer uma leitura seca. Nós chamamos de uma leitura rápida. Leitura essa para identificar o tema. Primeiro você faz aquela leitura geral, sem se preocupar com palavras novas, com termos que você não tenha identificado, sem ter nenhuma preocupação inicial. Você pense única e exclusivamente no tema. Então, identificar claramente a situação ou o problema proposto. O que a questão está pedindo? Qual o assunto ou conteúdo que está sendo envolvido? Tá? Esse é o primeiro ponto.
Então você não pode mais ter aquele discurso de não sei nem por onde começar. Você sabe sim. Comece lendo o texto e identificando o tema. Segundo, você vai diretamente para o que a questão está te pedindo. Vai observar o verbo. Qual é o comando que ele está te pedindo? Atentar para o enunciado ou comando. E aí, esse enunciado ele pode aparecer de diversas formas, como, por exemplo, compare, analise, justifique, cite, exemplifique, retire do texto. É claro que dependendo de cada um desses comandos, a sua resposta vai ser diferente. Porque comparar, quando você pede para comparar alguma coisa, você precisa apresentar semelhanças e diferenças. Quando você analisa, você já precisa aprofundar um pouco mais o seu tema. Justificar, você tem que dizer o porquê que aquilo ali é o ideal, é o relevante. Você tem que dar um embasamento científico, teórico, a mais para poder justificar. Citar, simplesmente você tem que destacar tudo aquilo que você está observando. Exemplificar é trazer exemplos, trazer situações que possam exemplificar aquela situação. E retirar do texto nada mais é do que você observar o que está sendo pedido, retirar do texto, copiar e colar realmente e justificar a sua resposta. Tá? Então observe que dependendo do comando, dependendo do verbo que está sendo pedido, você vai caminhar com a sua resposta diferentemente. Está claro? Bom, então primeiro você lê o texto e identifica todo o assunto. Segundo, você identifica o verbo. Terceiro passo, leia novamente com atenção o texto. Porque, veja bem, nós só conseguimos elaborar algum outro texto quando nós temos uma plena consciência e noção maior de tudo aquilo que está sendo pedido para nós. Então, nós só conseguimos ter essa clareza de ideias cada vez maior quando nós lemos exaustivamente os textos. Pelo menos 3 vezes. Tá? Então pense que você tem que ler pelo menos 3 vezes o seu texto para que você possa ter uma clareza maior. Mas não é uma leitura direta, sequencial. Você tem que ler, desenvolver algumas ações, ler novamente, desenvolver outras ações e ler novamente. Porque senão não tem cabimento. Então, a partir do momento que você lê o texto, identificou o tema, identificou o comando, o que está sendo pedido, agora você vai ler novamente o texto com foco naquilo que está sendo pedido. Então você vai começar a destacar as palavras-chave, você vai começar a observar no texto tudo aquilo que está sendo requerido de você no enunciado. Ok? Bom, quarto passo. Associar a situação identificada. O que é isso? Toda vez que você vai elaborar um texto, é interessante, é importante, é muito relevante para o avaliador que ler o seu texto observar que você está fundamentando as suas ideias. E como é que você pode fazer isso? Você pode fundamentar as suas ideias em leis, princípios, cartas políticas, declarações universais, documentos oficiais que tenham relação com o seu texto. Constituição Federal. Então vejam, são diversas possibilidades que você pode pensar em associar o seu texto para que você possa aprofundá-lo. Certo? Quinto passo é você também aprofundar o seu texto com assuntos secundários, com autores secundários. Secundários em que sentido? Que não sejam documentos oficiais, que sejam referências, que sejam pessoas influenciadores naquele assunto, né, que possam trazer uma agregação ao seu conteúdo. Em que aspecto? Podem ser filósofos, sociólogos, historiadores, pesquisadores dentro daquela sua área de conhecimento. Okay? Mas é importante uma situação.
Eu vejo vários textos onde as pessoas gostam de citar alguns autores, falam de Newton, falam de Bauman, falam de diversos filósofos por aí, Aristóteles, e aí começam a querer incluir esses autores nos textos. Porém, que muitos deles inserem esses autores sem que eles tenham fundamento naquele conjunto. Ou seja, simplesmente jogam aquela informação sem estar totalmente embasado. Então, se você é um desses que não sabe como contextualizar esses autores naquela situação, é melhor que você nem coloque, tá? Porque senão fica ruim para você, fica feio. E o avaliador, ele percebe e pensa assim, esse daí tá querendo impressionar, mas não conseguiu porque ele não consegue associar essa ideia dentro desse fundamento, ok? Então, uma dica bem importante. Bom, então, já que nós chegamos no quinto passo, vamos fazer agora uma recapitulação. O que nós precisamos fazer no primeiro passo? Ler o texto de um modo geral e identificar o tema. Segundo, ler o comando, ler o verbo, identificar o verbo e saber do que o enunciado está te pedindo. Terceiro, ler novamente todo o texto para que você possa identificar as palavras-chave e começar a fazer o seu resumo. Quarto passo, identificar documentos oficiais que possam agregar valor à sua questão. Quinto passo, agregar outros autores também para fundamentar a sua resposta. Sexto passo, esquematize o seu texto antes de começar a escrever. Então, se você já reparou, você ainda nem começou a escrever o texto. Aqui você vai começar a esquematizar, a organizar mais claramente as suas ideias, para que aí sim você coloque o seu texto no papel. Então, como é que você vai fazer esse esquema? Existem algumas pessoas que têm facilidade com mapas mentais, outras gostam de pontuar ao lado do texto, fazer anotações de tudo aquilo que ele pensou sobre aquele texto. Independente da forma como você faça, é importante que você faça. Por quê? Nós não devemos confiar no nosso cérebro, não devemos confiar na nossa cabeça, porque certamente nós vamos esquecer. Então, tudo aquilo que você acha importante, você pontua para que depois você possa olhar e analisar tudo aquilo que você escreveu e, a partir daí, escrever o seu texto. E aí, você vai começar a escrever, entendendo que o seu texto ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, início, meio e fim, e que ele seja organizado com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, você precisa manifestar uma ideia, manifestar uma opinião, mas que não seja na primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Você precisa fazê-lo, então, de maneira que você coloque na terceira pessoa. Bebendo um pouco de água. Certo? Um outro requisito importante é que o seu texto ele pode ser realizado em 3 parágrafos ou pode ser realizado em um parágrafo único. Não tem problema no ENAD, tá? Agora, se você está escrevendo seu texto para um outro espaço, você tem que ler, tem que saber quais são as normas, quais são as regras daquela questão que estão te pedindo. Sétimo passo, clareza e objetividade. Você precisa dizer tudo aquilo que você gostaria de uma forma clara e objetiva. E aí, eu coloquei aqui uma pergunta. O que é uma boa resposta escrita? É aquela que qualquer leitor vai entender o sentido, mesmo que não tenha visto a resposta. Ou seja, por exemplo, se eu pego aqui essa minha garrafa e pergunto a vocês,
qual é a cor da minha garrafa? Vocês vão responder: roxa. Você foi claro? Foi claro. Foi objetivo. Mas claro, você não foi. Por quê? O que é roxo? Se alguém ler a sua resposta, roxo, o que é roxo? Qualquer coisa pode ser roxa. Você tem que responder: a cor da garrafa da Helena é roxa. Resposta completa. É uma resposta objetiva, porém completa, que demonstra clareza. Ou seja, qualquer um que ler essa sua resposta vai saber do que está sendo falado, mesmo que não tenha visto a pergunta. Está claro? Oitavo passo. Evite repetição e nada de gírias. Bom, e aí como é que você vai observar essas repetições quando você lê o seu texto novamente? Você escreveu e aí você começa a ler novamente para identificar essas redundâncias. Um texto com redundâncias é um texto muito difícil de ser entendido. Por isso que você precisa pensar em diversas formas, sinônimos, que você pode colocar para dizer a mesma coisa que você gostaria. Então, um desses itens que você precisa se atentar são os conectivos, que nós chamamos de elementos de coesão textual, que são aqueles que nos auxiliam a organizar os períodos, as orações dos parágrafos. Que esses conectivos são os artigos, os pronomes, pronome pessoal do caso reto, pronome possessivo, pronome definido, pronome indefinido, pronome demonstrativo, advérbios de modo, tempo, intensidade, lugar, adjetivos, preposições, locuções adjetivas, locuções adverbiais, e tudo aquilo mais que existe aqui no nosso querido português. São elementos que te auxiliam a fazer a união, a junção de períodos e de parágrafos. E você precisa pensar muito bem em qual que você vai utilizar para conseguir demonstrar claramente aquilo que você quer, para que o seu texto seja coerente, certo? E a linguagem do nosso texto tem que ser uma linguagem formal. Você não pode usar a coloquialidade nesse tipo de texto. Então, não é permitido gírias, regionalismos, palavras de baixo calão, não são permitidos. Agora, jargões, dependendo da questão, são bem-vindos. Porque se for uma questão técnica específica dentro da sua área de conhecimento, os jargões são sim muito bem-vindos, que são as palavras específicas de cada grupo profissional. Ok? Nono passo. Corrigir o rascunho antes de passar a limpo. Aqui nós chegamos na etapa de que você precisa rever o seu texto. Reler o seu texto. Pode ser chato? É chato sim, mas você precisa reler. Porque você deve ser o primeiro crítico do seu texto. Nele você vai identificar todo e qualquer possível erro que você tenha cometido. Tanto de repetições, quanto a linguagem, tanto ortografia, revisar as pontuações, as palavras, se estão escritas corretamente ou não. E veja que é bem interessante pontuar que, se você não sabe escrever uma palavra, pense em um sinônimo para ela. Escreva de uma forma que você tenha certeza que aquela palavra esteja certa, esteja escrita de maneira adequada. Tá? Pense em um sinônimo. Agora, se a palavra que você gostaria de colocar já estiver descrita no texto motivador, se você errar essa palavra, aí é muita falta de atenção. E, infelizmente, eu já tive diversas provas, diversos textos para corrigir e que era uma palavra difícil, porém, essa palavra estava no texto motivador. Não tem como você errar quando ela está descrita ali naquele texto. Tá? Preste bastante atenção. Isso é muita falta de atenção
quem comete esse tipo de erro. Então, você já reviu o seu rascunho e 10º passo é ter certeza que você escreveu períodos curtos. Períodos curtos significa que você escreve, você pontua adequadamente o seu texto. Não é muito incomum nós vermos parágrafos inteiros com um único ponto final. E quando nós vemos isso, ao chegar ao final do texto, praticamente nós já morremos. Por quê? A pontuação que nos indica como é que nós vamos ler o texto. O ponto final, a vírgula, ponto e vírgula, a interrogação, a exclamação, todos esses elementos indicam a maneira de que esse texto vai ser lido. E eles colaboram para que o seu texto seja coerente, para que o seu texto seja claro, que ele seja de fácil compreensão. Ok? Então chegamos aqui aos 10 passos. Então vamos recapitular. Primeiro passo, ler o texto e observar o tema. Segundo passo, olhar exclusivamente para o verbo que está sendo pedido. Terceiro passo, ler novamente todo o texto e pontuar as palavras-chave. Quarto passo, identificar os documentos oficiais que podem colaborar para a construção do seu texto. Quinto passo, pensar em outros autores também que possam colaborar para a construção do seu texto. Sexto passo, esquematize o seu texto. Coloque tudo aquilo que você pensou para o papel. Sétimo passo, clareza e objetividade. Tenha certeza que o seu texto é claro e objetivo. Oitavo passo, nada de gírias e sem repetições. Atente-se para a linguagem que você está utilizando, linguagem formal. Nono passo, releia o seu rascunho para depois passar para a folha resposta. E 10º passo, tenha certeza de que o seu texto ele está claramente escrito em períodos curtos. Então, chegamos aqui ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado. Vou abrir aqui um pouco mais a minha tela para eu aparecer mais para vocês. Vamos lá. Bom, então, boa sorte. Sigam esse passo a passo sempre que vocês precisarem escrever um texto dissertativo. Acabem com esse discurso de não sei nem por onde começar, as ideias estão aqui na minha cabeça e eu não consigo passar para o papel. Existe um passo a passo, existe uma metodologia. Siga, exercite, porque também não vai ser na hora da prova que você vai fazer esse exercício. Você precisa treinar a sua mente, treinar o seu cérebro para você conseguir ter êxito na hora que você precisar escrever o seu texto. Ok? Então, muito obrigada. Até a próxima. Se você tiver dúvidas, deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo que eu terei o maior prazer em responder. Tchau!